Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar lendo a Bíblia e é isso, né? Nós estamos já na primeira carta de João, capítulo 1. E essa é o último vídeo da primeira carta, né? Já é o quinto vídeo, a gente começou no capítulo 5 e se você é novo aqui, a gente está lendo a Bíblia de trás para frente, né? Então, eu vou postando os vídeos e vou lendo a Bíblia de trás para frente. É uma experiência diferente, né? Que eu estou tendo. Muitas das pessoas que leem a Bíblia toda, leem a Bíblia do começo ao fim, né? E eu já estou fazendo diferente, até porque eu acredito que a ordem ela não deve importar, uma vez que tudo que é importante. Então, a ordem ela não é importante, porque se tudo é importante, né? Então, por que que precisa ter uma ordem, né? Então, talvez se você discorde aí, pode deixar nos comentários sua discordância que eu vou me atentar a ela, né? Bom, então vamos lá. Capítulo 1, primeira carta de João. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra
não está em nós. Esse é o primeiro capítulo e é um capítulo profundo porque ele traz uma mensagem que vai, de alguma forma, mexer com você pelo resto da vida. E olha que incrível, né? Por que a gente falou pelo resto da vida? Porque, de alguma forma, a oração, esse lado da comunicação, ele é um espetáculo, porque nós utilizamos essa matéria simbólica, né, de utilizar a modulação sonora dentro de uma uniformidade de elos materiais para construir, de certa forma, uma instrução para os nossos movimentos. E isso é muito perigoso. Não é à toa que é um espetáculo e todos nós estamos presentes nele. E esse espetáculo é Deus. Só que por que a gente não se converte ao espetáculo? Por que a gente sente dor, a gente sente que não tá bom? Por que a gente julga o próprio espetáculo? Por que será? Porque a gente é livre, né? Então, mesmo sendo parte desse espetáculo, nós somos livres. Mas o que acontece? Essa liberdade, ela nos permite ter a consciência de carregar, né, a luz e descarregá-la para iluminar uns aos outros sobre sobre a comunhão, né? E isso nos faz mais contagiáveis perante a vida, porque se eu consigo ser luz e descarregar essa luz, isso promete um espetáculo ainda melhor no futuro, porque a minha herança me trará de volta à vida. E por que minha herança me trará de volta à vida? Porque se somos luz e se nós descarregamos luz de forma modulada, tudo de bom que fizermos, de alguma forma, a justiça, a luz será reavida, reaviva, né? Reavivada no próximo. E nós precisamos de amar o próximo conforme as cartas de João, né, dos capítulos posteriores nos afirmavam, né? Bom, então, dito isso, nós somos pecadores por quê? Porque, de alguma forma, nós trouxemos a verdade para uma uniformidade de converter a verdade ao nosso entendimento de trocas de comunhão, a comunicação. Então, o que acontece? Existe uma verdade muito verdadeira em todos nós, que é o Espírito Santo, é a luz. Só que quando a gente vai descarregar essa luz, a gente processa através desse mecanismo da linguagem. Só que, se você for perceber bem, a descaracterização dessa energia descarregada e você trouxer a composição dela e o afeto dela nas vidas, você vai ver que existe uma coisa que é complexa, que é a formatura, a formação dessa descarga. Então, veja só, você não pode falar de uma forma que as pessoas vão se sentir mal. Na verdade, você pode até falar, mas isso vai causar uma certa comoção
e essa comoção será julgada sobre o juízo do gesto que você traz à descarga. Então, quando você tem os gestos de bem, você de alguma forma descarrega a luz e ilumina o amor para com o próximo. Só que quando você está com coordenadas de pecado na descarga, você não comemora o amor e você descarrega trevas. Você não acende nada, por mais que você se engane pensando que ao descarregar alguma informação, você está trazendo luz para o mundo. Só que você às vezes não está trazendo luz, você está trazendo trevas. Não é à toa que as pessoas viram e falam: que atrevido, que atrevimento, né? Ai, que choque. Que isso? Não faz isso. Não fala assim com ela, não fala assim com ele. Porque você precisa de medir esse sinal que você descarrega. Quando você aprende essa medida, você consegue ser valorizado, né? E ah, quando você faz isso, você muda o mundo para melhor, você deposita esperança e, de alguma forma, a justiça vai te trazer para sempre a vida, uma vez que você vive no bem, você vive na oferta e na caridade da descarga boa, da luz boa. Por quê? Porque você já está no futuro para alguém que está no presente agora. Assim como alguém está no futuro para mim que estou no presente agora. Por que isso? Porque se você parar para pensar, todos nós somos seres humanos e todos nós somos, de alguma forma, humanos porque viemos de outros humanos. Esses outros humanos nos doaram a vida e essa vida ela tem a fundação de ser parte de dois futuros. Então, todo presente é parte de dois futuros. Só que todos esses dois futuros que trouxeram um presente para a vida são parte de vários futuros, né? Que aparentemente hoje se fazem passado por eu me considerar no presente. Mas eles já estão no futuro há muitos anos. E eles estão na sua composição. E isso é o mecanismo onde se manifesta o bem da criação. Porque o bem é aquilo que se perpetua, é aquilo que vence e é aquilo que todo organismo vivo quer, por mais afastado de Deus que ele esteja. Por quê? Porque se eu falar para a pessoa que está afastada para Deus que eu consigo colocar, aproximar ela de Deus assim, ó, num passe de mágica, com certeza ela vai querer. Sabe por quê? Porque Deus, ele é aquilo que mais faz na gente um, ah, o, o estar, né? Então, tipo assim, por que eu estou? Por Deus.
Mas por que eu estou? Por Deus. Então o Deus é aquilo em que está todos os símbolos, todos os versos, todas as matérias, todas individualidades, tudo, ah, tudo está em Deus, uma vez que Deus criou tudo. Então, se a pessoa ela se aproxima de Deus, ela percebe que ela está em tudo e de tudo ela tem amor. Ela não fica na dúvida, né? E você já esteve em uma escola e você esteve é, sobre uma questão a qual te daria pontos, né? E esses pontos provariam algo sobre você, que você tem poder sobre essa informação. Qual o poder que você tem? Você tem o poder de aceitá-la, né? E aí o que que acontece? Essa informação e aceitar essa informação às vezes é muito simples. Só que às vezes as pessoas complicam essa coisa simples que é aceitar a informação, aceitar a luz. Por quê? Porque duvidam da, da consideração, uma vez que essa modulação de fala, de linguagem, nem sempre precisa sobre os irmãos, né? A gente nem sempre escuta aquilo que a gente precisa, né? Às vezes a gente escuta aquilo que as pessoas querem que a gente escute, mas não o que a gente realmente precisa. Por isso, a gente deve procurar em Deus aquilo que nos falta, porque Ele sim consegue dar aquilo que a gente realmente precisa e não aquilo que as pessoas querem suspeitar que precisamos. E isso é nobre, né? Porque é um ato de coragem, de amor, né? Em nome de Deus, a gente até aceita. Só que a gente precisa de saber que só Deus consegue ser preciso na informação que a gente precisa, né? Então, a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna. Então, que a vós anunciamos que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Então, de alguma forma, Jesus é o caminho para chegar à vida, é o caminho da vida. E aí o que que acontece? A gente precisa de confiança, né? E a confiança vem de Deus, que é luz. Por quê? Porque a gente tem medo de nós mesmos, uma vez que nós nos questionamos por que não pecar, né? A gente às vezes se coloca duvidando da luz, né? Duvidando dessa verdade, né? Por quê? Porque existem milhares de pessoas, milhares de informações, milhares de relações e dentro delas existe confusões, né? Existem coisas é, que utilizaram, né? Que foram
de certa forma, se modificando pelos erros, né? Então, qual que é a palavra aqui, ó? Se você, se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, nós somos pecadores, né? E aí o que que acontece? Só que o que que acontece? Nós conseguimos admitir o nosso pecado. E aí, quando a gente admite o nosso pecado, esse pecado ele se transforma é, em em um valor, né? Em uma vitória, em uma sabedoria, em uma oração boa, né? Então, todos os pecados e todos os pecadores que se salvam conseguem se converter e se entregar para Deus, poder colher desse pecado uma nova, talvez Jerusalém, uma nova comunidade, um novo eu, né? Um eu mais humilde, um eu mais humano, um eu que sabe de Deus, que sabe do Criador, que sabe do eu que está no futuro e do eu que vem do passado, que vem do novo e está no passado, segundo a você, mas espera de você o amor para que ele chegue em você e ressuscite de uma forma melhor, né? A salvação que vem de Deus, que ele consiga apresentar você novamente a Deus de uma maneira que eh, honre aquilo que você fez ou faz. Então, é exatamente isso que o João traz para nós, né? E que sabedoria, hein, cara? Ah, que sabedoria, que humildade, que coragem, né? Não é à toa que as palavras elas não falam de certa forma como eu estou processando. Elas têm camadas, porque aquele que deseja ver e se entregar para esse exercício de encontro com Deus, possa encontrá-la. Aquele que duvida e não anseia por isso, apenas é, a respeitará e a deixará para aqueles que possuem esse espírito de criança, essa ousadia, essa coragem, essa fé. Por mais que hoje apareça simples ter uma Bíblia, isso tudo é porque muitos de nós no futuro, que estão no futuro, acreditaram em nós, que estão no futuro hoje. E hoje a gente pode ter esse documento aqui e anunciar aquilo que ele fala e processar aquilo que ele fala, por quê? Porque isso, com certeza, é uma máquina de transformar o mundo em um lugar muito incrível e muito melhor para que a gente possa renascer como Cristo naquele paraíso que nós esperamos hoje. Amém? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!